Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Oi, pessoal! Hoje a gente está iniciando aqui uma conversa para apresentar o podcast Todos na Web, que está sendo o espaço que a gente está promovendo para traduzir a norma da ABNT de acessibilidade na web em prática. O que é a ideia disso daqui? A gente poder explicar o que é a norma, sua aplicabilidade no dia a dia, como utilizá-la para apoiar decisões. É um conteúdo que vai ser muito bom para quem é desenvolvedor, para quem faz publicação de conteúdo, para o pessoal que é de designer, para o pessoal de gestão de fato, enfim. Serve para todo mundo que trabalha, estuda ou tem interesse na área também. Então fica aqui, acompanha a nossa conversa, porque a gente vai explicar um pouquinho mais aí sobre essa iniciativa e também lembrar, né, que a acessibilidade digital, ela já é lei no Brasil. Então isso só reforça a importância dessa temática e a importância dessa iniciativa desse podcast. Eu me chamo Amanda e estou aqui com o Núcleo de Acessibilidade do Seu Web. Antes de passar para o pessoal se apresentar, eu quero me apresentar também e me autodescrever. Eu sou analista de projetos no Seu Web, sou uma mulher parda, dos cabelos longos, escuros, eles estão atualmente na altura do seio, são pretos. Eu estou vestindo uma camiseta preta com o logo do Seu Web e estou aqui junto com o Reinaldo Ferraz e com a Jennifer Deus, que eu vou pedir para se apresentarem e também se autodescreverem. Oi, Amanda. Oi, Jennifer. Oi, pessoal. Eu sou o Reinaldo Ferraz, eu sou especialista em acessibilidade digital do Seu Web BR e eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, uma barba que também já tá ficando branca e eu tô usando a camiseta preta também do Seu Web. Oi, gente, eu sou a Jennifer Deus, sou analista de projetos aqui no Seu Web também, sou uma mulher branca, de cabelos loiros compridos, com franja, que às vezes não fica tão retinha quanto eu gostaria, tenho olhos verdes e tô também com a camiseta preta do Seu Web hoje. Boa! Hoje a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre o que é o podcast Todos na Web, que nasce como um complemento a esse ecossistema da acessibilidade digital. A gente quer aqui com esse podcast traduzir a norma BNT de acessibilidade na web, que a gente vai explicar ao longo dessa conversa o que é de fato, uma vez que a ideia é compartilhar as experiências, entender como é que ela funciona, apoiando decisões aí de quem está trabalhando com esse tema no dia a dia, e também lembrar que é uma obrigação legal no Brasil, coisa que a gente também vai conversar ao longo do episódio. Jenny, você quer contar também um pouquinho do porquê que a gente por que a gente resolveu, de fato, criar esse podcast, essa iniciativa? Rei, também compartilha, por favor. A gente percebeu que, apesar da existência de bons materiais técnicos, a gente queria aproximar essa conversa de todas as pessoas que precisam aplicar essa norma no dia a dia. Então, nós vamos ter aqui pessoas conversando sobre isso, trazendo vivências práticas para ajudar as equipes que precisam aplicar a norma. E acho que essa é a ideia mesmo desse podcast, é fazer um formato diferente, um formato que seja mais simples, mais dinâmico, não focado especificamente em uma documentação complexa. Então a ideia é facilitar a compreensão da norma. E acho que isso que a Amanda comentou é muito importante. A ideia desse podcast inicial é a gente fazer uma apresentação sobre a norma da ABNT, sobre os critérios da norma da ABNT, que a gente vai falar ao longo dessa conversa aqui. Isso, então a ideia aqui não é esgotar o tema, mas a gente construir juntos uma jornada. Você pode voltar e assistir da forma que faça mais sentido para você, para o seu contexto. Boa. Nos últimos anos, a gente tem falado muito de acessibilidade digital no Brasil. Desde 2015, a gente já tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que fala, né, que produtos e serviços digitais, eles precisam ser acessíveis. O que eu percebo é que ainda faltava, de fato, algo que organizasse esse como fazer efetivamente. Então, agora com a ABNT, e aí vocês vão, claro, destrinchar um pouquinho mais isso, o Brasil finalmente tem uma referência nacional sobre esse tema. A lei, ela aponta a obrigatoriedade técnica, ela fala sobre estar em conformidade com diretrizes e boas práticas internacionalmente adotadas, mas ela não diz o que necessariamente fazer. Claro, a gente que lida com acessibilidade sabe que são as diretrizes internacionais, WCAG e tudo, mas precisava ter uma norma técnica para poder tocar nesse aspecto e uma norma técnica brasileira para facilitar essa compreensão sobre o tema. Então eu acho que isso, para ter essa conformidade, acho que é importante ter essa norma técnica brasileira. E acho que um ponto importante é que essa norma ela foi desenvolvida de forma coletiva por uma
dezenas de especialistas em acessibilidade e foi coordenada pelo CEUEB. Então, é um movimento muito importante, desenvolvida com especialistas e com pessoas com deficiência que também fizeram parte desse processo de desenvolvimento. Sim, e uma coisa muito bacana também de comentar sobre isso, né, é que essa norma ela cria uma base comum, né, para conversar sobre esse tema de acessibilidade na web. Então, a gente está consolidando essas orientações técnicas que definem, né, o que é um produto digital e assim as equipes vão poder falar uma mesma linguagem. Todo mundo, quando falar do que é um produto digital acessível, se usar a norma como essa base comum, vai poder, né, ter um entendimento comum sobre o que é isso. Muito importante também, complementando o que o Rei falou, a questão de que, tendo uma norma brasileira, a gente pode começar a pautar, né, outras questões, né? Ela pode ser referência para editais, né, para contratos, certificações e políticas, né? Então, a gente sai de boas intenções para fazer a acessibilidade na prática mesmo. Então, pelo que eu tô entendendo, a gente tem um cenário mais completo hoje. A lei, ela fala o que tem que fazer, mas a norma diz como fazer, certo? E, além disso, eu percebo que com a norma, a acessibilidade, acessibilidade digital, tá? Ela deixa de ser algo abstrato e passa a ter um caminho mesmo, né, de como aplicar. Mas aí, muita gente acaba questionando, percebo isso quando a gente vai falar sobre a norma, né, para fora, principalmente, o porquê criar uma norma BNT, uma norma brasileira, se já existem as diretrizes internacionais, no caso, a WCAG do W3C. Isso é interessante porque, por mais que existam essas diretrizes internacionais, não existia uma documentação técnica brasileira. Já existiam documentações em português, até existe uma tradução dessa documentação para português, mas ter uma norma em português, especialmente de um corpo técnico como a ABNT, ela ajuda nisso que a Jennifer comentou, né? Ela dá força para que você possa exigir como uma política pública, exigir em alguma licitação, ou mesmo até na contratação de serviços, né? Então, isso é muito importante, especialmente também porque está no nosso idioma. E acho que um ponto importante dessa norma é que ela não é simplesmente uma tradução do WCAG, da documentação do W3C. Ela foi criada com esses especialistas exatamente para ela ser mais fácil de compreender para o cenário brasileiro. Então, ela cobre todos os critérios da documentação internacional, só que de uma forma mais simples para ser implementada aqui no Brasil. Então, se eu estou entendendo direitinho, a norma ela não veio para substituir a WCAG, ela veio para simplificar, principalmente considerando o contexto brasileiro, já que foi feito por especialistas brasileiros. É do Brasil para o Brasil, certo? Exatamente. Chique, acho chique. Jenny, quando a gente diz que essa norma ela é prática, né? Eu comentei, a lei ela fala o que tem que fazer, mas a norma ela mostra como. O que isso significa quando a gente olha para a estrutura da norma de fato? Sim, é que quando a gente pensa na organização da ABNT 17225, né, ela foi pensada para ser mais prática. Então, embora ela contemple tudo que tem na WCAG 2.2, ela está organizada de um jeito mais fácil, né, de entender no dia a dia, né, focada muito nos itens de verificação. Então, a gente tem ali uma série de diretrizes e dentro de cada uma dessas diretrizes tem itens de verificação. Esses itens de verificação são o que no final do dia a gente vai acabar testando para entender se a gente está acessível ou não. Então, com tudo isso, a gente está ajudando as equipes a construir esse conhecimento, falar essa linguagem comum, né, e usar essa norma de um jeito mais fácil no dia a dia. A ideia é essa, que todo mundo não tenha medo de usar a norma no dia a dia. Eu acho que o legal dessa norma é que ela está construída de uma forma, né, como a Jennifer estava comentando dessa estrutura, você tem, por exemplo, uma área específica para você falar sobre imagens, uma área específica para você verificar a acessibilidade em campos de formulário, outra para conteúdo audiovisual. Então é muito mais fácil para quem vai procurar alguma coisa específica, né, alguém que trabalha, por exemplo, com audiovisual, já vai direto naquela informação, tem uma forma mais simples de poder localizar esse conteúdo. E a norma, ela traz também algumas coisas que vão até além, né? Ela traz questões relacionadas a pontos que são comuns na web, né? Que são muito utilizados normalmente na web, né? Por exemplo, CAPTCHA, como reconhecimento facial, questões que são utilizadas amplamente na web, mas que podem ter alguma barreira de acessibilidade. Então, a norma, ela também tem boas práticas com relação a esses itens de cuidado. Mas acho que isso é um ponto importante, só, Amanda, desculpa só de interromper antes da gente seguir aqui, porque eu acho que essa facilidade de compreensão, ela amplia o público que vai consumir essa norma. Que a documentação do W3C, ela tem um formato mais robusto, ela está ligada com vários outros documentos, e acho que
essa norma, ela sendo desenvolvida dessa forma, ela torna muito mais fácil. Se você comparar a norma com a documentação do W3C, você percebe a forma, como é mais simples você ler o conteúdo da norma e até comparar os dois. Falar, poxa, por que o W3C não está escrito de uma forma mais simples desse jeito, né? Realmente, o WCAG, ele é um documentão, né? Ele é gigantesco, assim, e a linguagem dele também, ela é mais rígida, para não dizer de outra maneira. Então, se eu tô entendendo direitinho, de fato, a BNT, ela muda a forma de apresentar sem perder o conteúdo da WCAG, e também ela tá adaptada para quem vai aplicar, de fato, essas diretrizes, esses requisitos no dia a dia. É isso, Jenny? Sim, e aí para a gente fechar aqui, né, esse tema, se você já segue a WCAG 2.2, né, nada que tem na norma deixa de ser válido, né, a gente usa essas diretrizes como base para fazer, né, a construção da norma, então as duas são bem ali correlacionadas. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que a acessibilidade, ela é um caminho de evolução, né, da tecnologia. É algo que a gente tem que contemplar desde o início dos nossos projetos e não pensar nela apenas no depois como algo que se resolve só de uma vez. E acho que é importante mencionar aqui, já que tanto o Rei quanto a Jane falaram, o Seweb tem uma publicação na nossa plataforma de referência de acessibilidade digital, no endereço todosnaweb.seweb.br, que fala sobre a relação do WCAG 2.2 e da ABNT 17225. Então, vale muito a pena vocês irem dar uma conferida. Vocês querem complementar mais alguma coisa sobre isso? Senão, vou puxar outros assuntos aqui. Tá dentro da área de publicações da nossa plataforma. Agora, estou curiosa. Na verdade, curiosa não porque eu acompanhei, tá, gente? Mas eu acho que muita gente tem curiosidade. Rei e Jenny, tá? Porque a Jenny pegou ali a ponta final, mas o Reinaldo, que coordenou essa norma, participou desde o começo. Você que esteve na linha de frente da construção da norma. Como é que foi esse processo dentro da BNT? Como é que foi conduzir tudo isso? Não, foi muito legal, eu acho que foi um privilégio poder coordenar essa norma, mas foi um trabalho árduo, viu? Trabalhão, Foi um né? trabalhão de quase 2 anos de desenvolvimento dessa norma. Contou com a participação de especialistas de diversos setores, academia, governo, sociedade civil, pessoas com deficiência participaram da construção dessa norma, dezenas de pessoas ajudaram a construir no âmbito da BNT. Então foi muito legal, porque eu acho que talvez boa parte dos maiores especialistas em acessibilidade digital do país, eles participaram da construção dessa norma. Então é muito legal e foi um barato, porque cada reunião parecia uma aula. Eram reuniões semanais de mais de 2 horas. Teve semana que a gente fez 2, 3 reuniões. Foi Eu uma já vi loucura. reunião de durar mais de 4 horas, assim, Foi, gente. foi. Trabalho, Tinha reunião para trabalho. discutir tabela, que demorou, sei lá, 3 semanas para discutir tabela. Mas foi interessante porque cada reunião era uma aula. Cada uma dessas construções que eram feitas, cada parte desse documento que era feito, era uma aula. E aí é muito legal porque você percebe o cuidado desses especialistas com a acessibilidade. Então, foi muito bom e eu acho que essa norma ela é um marco para a acessibilidade no Brasil. Eu acho que é um documento importantíssimo e acho que ele tende a ser um documento que vai fazer a diferença na acessibilidade digital no país. Sim, e uma grande riqueza que vem desse processo, né, é essa questão desse consenso. Então, não foi apenas um tipo de perspectiva que foi avaliado, que foi considerado, né? Então, são muitas perspectivas, muitas questões relacionadas ao uso real e as experiências reais relacionadas com as questões das barreiras de acessibilidade também que foram consideradas, o que torna isso tudo muito mais interessante, né? Um textão, né, ali que ele surgiu de uma troca de vários especialistas, de várias experiências e de vivências, né? Acho que é importante falar isso pro pessoal que tá em casa. E qual foi o papel do Seweb, de fato, nessa coordenação, assim? O nosso papel foi de fazer toda essa articulação com esses atores, né? Eu acho que já existia uma demanda do mercado, especialmente para essa norma, porque você já tinha documentação técnica, outros países também já tratam de regulamentar utilizando padrões técnicos, então ter uma norma da BNT já era uma necessidade que já vinha sendo solicitada pelo mercado. Então, por um lado, você tinha uma cobrança, né? Todo mundo querendo que saísse uma norma técnica o quanto antes, mas por outro lado, você tinha todo um cuidado técnico desses especialistas para poder sair
um produto de qualidade e em cima de consenso, né? Acho que isso Sim. que a Jennifer comentou é importante. Todo mundo de acordo que aquilo era o melhor para ser feito para acessibilidade e para a gente seguir o que está sendo feito internacionalmente. Então, eu reforço isso que a Jennifer já tinha comentado antes, que seguir essa norma faz com que a gente também siga as diretrizes que estão sendo implementadas no mundo inteiro. Então, a gente segue as mesmas diretrizes que todo mundo está seguindo, só que elas estão descritas só de forma diferente, para facilitar a compreensão do usuário. Então, foi muito legal, foi desafiador coordenar essa norma, mas acho que o resultado foi muito bom. A gente mencionou várias vezes, né, também que quando você contempla a norma, você contempla as diretrizes internacionais, e acho que vale mencionar também que o WCAG virou norma ISO, né? Então, Exato. se você segue a norma BNT, você segue a WCAG e a norma ISO. São várias aí adequações que você está contemplando ao você adotar a norma BNT, você contemplar ela. Tá bom, já entendemos que foi muito legal, foi muito bom, mas deu trabalho pra caramba. E sabendo que deu tanto trabalho a construção da norma, o que vem agora, de fato? Quais são os principais desafios e também as oportunidades na aplicabilidade da norma? O que a gente espera? Lembrando que quando a gente estiver lançando isso daqui, o Todos na Web, esse podcast, vai estar fazendo 1 ano do lançamento da norma. Então, o que a gente espera disso aí? Bom, eu acho que o maior desafio agora é o uso da norma de verdade, né? A gente adotar essa norma de verdade no processo de desenvolvimento de aplicações, sites, aplicativos no geral. Então, eu acho que a gente passou esse 1 ano, considerando esse lançamento hoje, né? 1 ano com essa norma da ABNT, e eu acho que vale uma reflexão que existe um cenário ainda de compreender como essa norma ela foi desenvolvida. Eu acho que tem muita gente que já conhece a documentação internacional, o WCAG, pode fazer uso daquele documento que vocês comentaram, né? Que foi publicado no site do Todos na Web, que compara essa documentação. Então, eu acho que a gente está nesse momento de adoção da norma da ABNT. E isso é muito importante, por quê? Porque ela vai servir para políticas públicas, para a gente poder fazer contratações e especialmente a gente começar também a tratar de capacitações. Quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que capacitar em cima da norma da BNT, que vai estar cobrindo as diretrizes internacionais, é fundamental para a gente poder dar um próximo passo, para a gente normalizar esse processo de tratar acessibilidade de aplicações digitais. Sim, e com isso que o Reinaldo falou, né, conforme a gente vai capacitando, né, as empresas, as pessoas a respeito da norma, a gente vai impactando o mercado que vai ganhando maturidade institucional, né, porque uma grande questão hoje muitas vezes, até as pessoas têm iniciativas pontuais relacionadas com acessibilidade, mas isso não resolve o problema, né? Muitas vezes essas iniciativas são descontinuadas ou elas são muito específicas e isso não resolve a questão de fato, né? Então, e a gente tem um impacto pequeno, um impacto mais limitado. Então, quando a gente tem essa norma, a gente começa a incorporar essa norma no dia a dia, usar ela de forma prática, a gente consegue ir definindo responsabilidades, né? Quem olha para qual parte, quem, né, mexe com o que a respeito dessa norma, até a respeito de deixar ela no dia a dia mesmo disponível para consulta do lado na mesa, né, ou a versão digital, enfim, mas para ajudar, né, também a criar critérios de acompanhamento, pautar decisões, né, olhar ali dentro do ciclo de produto, desde o começo já ter isso como uma ferramenta de apoio, né, para essa maturidade institucional realmente crescer e isso se expandir. Vocês acabaram mencionando bastante essa parte da maturidade institucional, de decisões de fato, que vem muito do lado da gestão, né? Também não coloca a responsabilidade Sim. inteira na parte do pessoal de desenvolvimento e tudo mais. Então, é correto afirmar que as oportunidades que surgem com o lançamento da norma, elas estão muito mais no modo de orientar as decisões do que na existência da norma em si? Na verdade, eu diria que a norma é bom para todo mundo, né? Porque vai ser bom para a empresa para ela se adequar a questões de acessibilidade, seja por questões legais, seja porque ela quer ampliar o seu público, para desenvolvedores, para designers, para produtores de conteúdo. Então, para quem vai desenvolver um produto digital, um software, uma ferramenta, você amplia o seu público. Então, tudo isso, ele gira em torno do que a gente costuma chamar de desenvolvimento da cultura da acessibilidade, que é a gente começar a tratar a acessibilidade como um requisito importante e essencial
para o desenvolvimento de software no Brasil, especialmente desenvolvimento de produtos digitais. Então, eu acho que a norma ela ajuda também nesse sentido. A gente vai ter mais uma documentação robusta para desenvolver um produto de mais qualidade. Sim, e para mim essa questão de qualidade, né? Para mim o software ele só tem qualidade se ele é acessível. Se ele não é acessível, ele não é um software ou um produto digital qualquer de qualidade, né? Mas essa questão da gente ir e fazendo essa propagação da norma, desse uso da norma, dessa divulgação também da norma, vai fazer com que muitos aprendizados surjam, né? Porque conforme as pessoas vão consumindo esse conteúdo da norma, vão aparecer as dúvidas, vão aparecer ali, né, os perrengues da vida real, né, de tentar aplicar. Isso vai movimentar, né, todo esse ecossistema para ir entendendo como fazer isso de uma forma mais fluida ao longo do tempo. É isso, né, gente? A acessibilidade, ela é cultural, ela é atitudinal, ela tem que estar no nosso dia a dia, não só ali na hora de entregar e resolver fazer uma gambiarra, né? Vamos dizer assim. Porque é isso, o próximo passo, ele é coletivo. A gente tem que transformar esse marco técnico em impacto real para as pessoas. Acho que a gente contextualizou bem o que é a norma, o porquê que a gente resolveu criar essa iniciativa do podcast Todos na Web. E antes de encerrar de fato, eu acho que vale a gente recapitular, né? Explicar rapidinho como é que o Todos na Web, essa série de podcast, de episódios que a gente está lançando do podcast, e como é que ele está organizado efetivamente. Então, como a nossa proposta aqui é tratar a ABNT 17225 de forma prática, nós vamos ter 16 episódios. Cada um desses episódios foca em uma das diretrizes que a gente tem dentro da norma, e a ideia é realmente trazer os exemplos, as vivências, né? E o como fazer no dia a dia, o que você precisa considerar, no que prestar atenção para fazer essa aplicação da norma algo tranquilo e suave, né, dentro do seu processo de desenvolvimento. Bom, então a ideia é realmente essa, da gente poder pegar essa documentação da norma e traduzir de uma forma mais simples, em formato de vídeo, e principalmente com especialistas que participaram da construção da norma. Então eu acho que a parte rica, com isso que a Jennifer comentou da vivência das pessoas, além de ter pessoas com deficiência também participando desse processo, são pessoas que participaram da construção da norma. Então é muito legal porque cada episódio ela trata de um bloco de conteúdo da norma, e aí a gente consegue ter um resumo do que utilizar na norma para poder aplicar na acessibilidade. Então é um formato diferente, eu acho que vocês vão gostar desse conteúdo que vai ser apresentado, esse formato está muito legal, e de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais rápida para poder apresentar a norma. Então vocês vão perceber que a partir dessa série de vídeos, pegar depois o conteúdo da norma para estudar e aplicar vai ser muito mais fácil. Acho que vale mencionar também que, apesar dos episódios não serem lançados na mesma ordem dos requisitos da norma, vale muito a pena assistir tanto na sequência quanto individualmente. E, se você quiser, você pode escolher começar por aqueles que fazem mais sentido para o seu estudo ou trabalho. O importante é consumir o conteúdo de fato. Sim, a ideia é que o aprendizado seja contínuo, que você volte aqui várias vezes para rever alguma coisa, para escutar de novo um episódio que esteja ali fazendo mais sentido na sua situação, naquele momento específico, né? E que esse conteúdo vá se construindo e que você vá entendendo essa norma aos pouquinhos de uma forma mais divertida. Boa. E é isso, gente. Para vocês acompanharem os próximos episódios, é só seguir o podcast na sua plataforma de áudio ou vídeo preferida. E aproveite também para conhecer a nossa plataforma, que eu já mencionei aqui no episódio, né? A plataforma de referência em acessibilidade digital do Seu Web no endereço todosnaweb.seuweb.br. Lá tem muito conteúdo bom também sobre a norma, de forma bem descomplicada. Enfim, compensa muito vocês acessarem e continuem acompanhando a gente. Até a próxima. Tchau! Este é o podcast do Seu Web BR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu Web BR, por uma web de todos e para todos.